Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, porque eu não sei qual o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. É, Esse é o primeiro vídeo que eu gravo para o meu canal. É, Já tenho canal no YouTube já há muitos anos, já tive vontade de gravar um vídeo, de postar, mas não tinha coragem, né? Não, era algo que não ia para frente, não fazia, mas agora finalmente estou aqui com vontade, né, de falar com vocês e, e agradecer desde já, né, as pessoas que estão assistindo, que estão me dando um pouco da atenção, que hoje a nossa atenção é tão preciosa, né, tem a ver com o nosso tempo. Onde nós empregamos a nossa atenção tem a ver com o nosso tempo, né? E nosso tempo que é tão valioso. Então, a minha vontade de vir aqui hoje nesse vídeo é para falar um pouquinho sobre como eu comecei a empreender com o crochê, iniciando lá na infância, né? Começando pela infância, como eu aprendi essa arte e como finalmente eu resolvi empreender, colocar o crochê como mais uma fonte de renda na minha vida, e tô fazendo peças, e tô vendendo, e tô empreendendo, e tá sendo maravilhoso. Então, primeiro quero falar, né, como comecei a empreender, a aprender o crochê, e foi na infância, quando eu ainda era muito pequena, eu não lembro exatamente a idade, mas eu acredito que foi antes dos 10 anos, né? E eu aprendi com uma inquilina nossa, né, que morava no nosso quintal, que alugava a casa, uma casinha do meu pai, né, dos meus pais, e ela era da congregação e fazia crochê. E se eu não me engano, ela fazia crochê para vender. E aí eu ia na casa dela, eu gostava muito dela, né? Ia lá porque ela também tinha duas netas que moravam com ela, né? Além do esposo, o seu João. O nome dela é Dinha, né? Ela tá viva até hoje. Ela tá mais ou menos com 103 ou 104 anos. Então, aí eu ia na casa da Dinha e lá via ela fazendo crochê. E a lembrança que eu tenho é de aprender a fazer o crochê com ela, com a Dinha, né? E aí eu aprendi, e desde então eu venho fazendo, assim, muito de vez em quando, às vezes fazia um biquinho de pano de prato, já fiz capas de liquidificador, toalhinhas, fiz uma blusa uma vez para mim, uma única vez eu fiz uma peça de roupa e eu fiz uma blusa para mim. E foi muito legal, foi muito gratificante. Quando eu fiz essa blusa, eu lembro que a cor ela era laranja e foi uma sensação maravilhosa saber que eu estava vestindo algo que eu mesma tinha feito. E aí passou-se os anos, cresci, né? Casei, fiz faculdade, montei escola, fiz várias coisas já na minha vida. Trabalhei em banco, aí fiz concurso, entrei na prefeitura como professora na prefeitura de São Paulo. E assim foi a minha vida acadêmica, né, no trabalho, até que mudei para onde eu moro hoje, né, nesse lugar que eu tô morando hoje, e comecei a frequentar uma igreja, né, que eu tô frequentando agora, e nessa igreja começaram a fazer encontros de mulheres empreendedoras, né, para as pessoas para aprender, vender o seu produto, apresentar os seus produtos artesanais
E eu comecei a ir na feira, ia visitar a feirinha, fui algumas vezes ver algumas coisas, vi uma bolsa de crochê lá que tem uma irmã que faz, uma bolsa muito chique, né? Uma bolsa, a gente vê que é de luxo. Aí eu falei, nossa, que maravilha, né? Deve ser fazer uma bolsa dessa. E aí, tudo bem, passou o tempo, até que minha cachorrinha, a Nicole, foi atropelada e nós passamos uma fase assim difícil por conta da cachorra, que ela foi atropelada e quebrou o quadril, uma parte do quadril, e aí ela teve que passar por uma cirurgia. Nós procuramos um hospital público para fazer a cirurgia, mas o gratuito a gente não conseguiu, então a gente achou um hospital escola, e aí a gente foi para o tratamento dela, mesmo assim o hospital escola ainda requeria alguns gastos, e aí a gente foi atrás dessa possibilidade, viu que ia pagar um pouco mais em conta, mas ainda ia ficar puxado. Então, em torno assim, mais ou menos os gastos dela deu mais de 5.000 reais, cirurgia, medicação, físio, a gente tá fazendo físio até hoje. E aí me deu a vontade de novo de fazer empreender, né? Fazer uma renda extra, por assim dizer. E aí teve essa reunião na igreja e tinha lá a oportunidade de a gente expor algum produto. E aí eu tive essa vontade de empreender. Então eu fui, conversei com a organizadora do evento e pedi a oportunidade de estar levando o produto. E aí eu levei produtos, levei tapetes de crochê, velas aromáticas, sabonetes, e foi muito legal. Eu peguei inicialmente com uma moça que trabalhava comigo na escola, os tapetes e as velas e os sabonetes com uma prima minha, e comecei a levar para feira para vender. Só que eu pensei, eu sei fazer crochê, né? Então, como eu sei fazer crochê, então eu vou vender agora coisas que eu mesma faça. E aí na feira, na primeira feira que eu já fui expor os produtos de outras pessoas, eu já tive uma encomenda, né, de um conjunto de cozinha, e eu comecei a fazer, né? Só que aí eu tive dificuldade, porque o meu tapete ficava tortinho, e eu fiz uma vez, fiz duas, fiz três, e o tapete tortinho e tal, mesmo com vídeo aula, acompanhando passo a passo, não estava ficando legal. Aí eu procurava vídeos e mais vídeos no YouTube para saber onde que eu estava errando, e aí não consegui descobrir, né? Pelo menos por vídeo aulas eu não consegui. Até que eu tive a ideia de começar a mexer no trabalho à medida que eu estava fazendo o trabalho, né? Mudei o modelo, fiz um modelo mais simples para eu que era iniciante. Mesmo assim, vi que alguma coisinha assim ele não ficava bem alinhado. E aí eu percebi assim que eu tinha que às vezes ficar moldando com a mão, mexendo no tapete, para ele se organizando, né? Ficar pegando mais ou menos o formato que eu queria que ele pegasse. E aí eu achei legal. Até hoje, assim, isso já faz aproximadamente uns 3 meses que eu tô nesse mundo, né, do crochê, no mundo do empreendedorismo. E ainda meus trabalhos ainda estão assim de iniciante, ainda não tá assim um trabalho falando, nossa, que coisa profissional, mas eu percebi que já houve uma melhora, a minha agilidade já aumentou, já tô fazendo bolsas,
fiz uma bolsa para mim, postei um vídeo no meu Instagram e gostaram, uma irmã da igreja gostou da bolsa, já fez uma encomenda, já fiz uma bolsa para ela, entreguei hoje, já fiz, já recebi outra encomenda da mesma bolsa. Então, assim, eu percebi assim no crochê a oportunidade de fazer algo com as próprias mãos e vender, sem falar que é maravilhoso estar envolta agora em barbantes, agulhas, marcadores. Tá sendo maravilhoso. E antes eu gostava muito de ir em papelarias para ver canetas coloridas, cadernos. Agora não, agora minhas idas têm sido em lojas onde vende barbantes, vende linhas e tá sendo maravilhoso. Tá sendo assim muito gratificante. E eu lembro assim que antes de empreender, eu passei anos e anos assistindo a muitos e muitos vídeos de desenvolvimento pessoal, de como deixar a procrastinação de lado, de como empreender, na área de finanças, de como é, trabalhar e ser independente financeiramente. Então, passei muitos anos, só que eu vivia muito na inércia, muito na inatividade e não fazia nada. Eu só consumia esses conteúdos dia após dia, mas na hora de pôr a mão na massa, de fazer algo, eu não fazia. E essa oportunidade que surgiu de eu colocar o crochê em ação, de pegar agulha, pegar barbante, fazer peças, procurar videoaulas, aprender a fazer tapetes, bolsas, suplás. Então, tem sido gratificante, tem sido maravilhoso essa oportunidade, né, que eu tô experimentando. E aí eu também abri um Instagram para estar colocando as minhas peças lá. E eu tô com uma colinha aqui, né? Vou até falar para vocês. Que aqueles que assistirem o vídeo, tiverem o desejo de me seguir no Instagram, meu Instagram é Ateliê Crochedi, né? @Ateliê Crochedi. Aí é só me procurar lá e me seguir para ver os meus trabalhos e conhecer um pouquinho, né, do que eu tô fazendo. E agora também resolvi abrir, fazer esse vídeo, né, abrir o canal no YouTube, tô fazendo esse vídeo. E sabe como me deu esse start, né, me impulsionou a estar finalmente fazendo esse vídeo? Foi porque no meu Instagram eu coloquei um vídeo para mostrar a bolsa. E é uma pena que eu não trouxe aqui, né? Que eu tô gravando no quarto do meu filho e ela tá lá na sala. É uma pena que eu não trouxe a bolsa para vocês verem. É, e eu gravei esse vídeo mostrando a bolsa, né? E falando sobre ela e falando que eu fiz algumas adaptações na alça. E o vídeo no meu eu postei no Instagram e depois postei no Facebook. E teve 470 e poucas visualizações. Aí me animou. Eu falei, que legal, vou postar esse vídeo no meu canal do YouTube. Então, aí agora a minha intenção qual é? Colocar esse primeiro, né, que eu tô me apresentando, que eu tô falando um pouquinho sobre mim, como iniciei essa jornada no crochê. E agora eu vou postar o vídeo, né, esse vídeo que eu postei no Instagram, mostrando a bolsa de crochê. E eu espero que vocês gostem. Me perdoem, porque eu não pretendo editar esse vídeo, principalmente no que se refere às falas, né?
porque é o meu primeiro vídeo, então não vai estar perfeito, né? Tá com alguns erros na fala, erros de dicção, talvez erros de português, mas ainda assim eu quero postar ele da forma mais fidedigna possível e espero que vocês gostem, né? E falei um pouquinho, e agora no decorrer das novas postagens, dos novos vídeos, pretendo falar mais um pouquinho, né, sobre mim, sobre como está sendo essa aventura pelo mundo do crochê e do empreendedorismo, e está sendo maravilhoso. Quero agradecer, né, eu acho que eu já falei bastante, falei demais, e quero agradecer muito mesmo a vocês que assistiram o meu vídeo, que me deram um pouquinho da atenção de vocês, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma, né, esse relato que eu fiz, e que o Senhor Deus continue abençoando vocês muitíssimo. Desejo a vocês tudo de bom. Beijos, até o próximo vídeo. Beijos, fica com Deus. Tchau!